Olá, telespectador do programa Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo cantor Moisés Lira, que esteve abrilhantando as comemorações de aniversário da Igreja do Calvário, 46º aniversário, 37º do Conjunto Coral Saracali. Nesta manhã estaremos ouvindo logo mais o reverendo José Alves, pastor da Igreja Presbiteriana da Torre, da Grande João Pessoa, que foi especialmente convidado para estar conosco como um dos oradores. Então, logo mais estaremos ouvindo o pastor José Alves. Hoje, 18 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional do Imigrante, do Migrante. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão migrando para o nosso país. Deus os abençoe e que vocês se sintam bem em nossa terra, em nossa pátria. Opção para a Vida lembra mais uma vez a todos as comemorações, isto é, a celebração da grande cantata natalina, como tudo aconteceu no começo, no princípio. Será realizada no dia 23 deste mês, na próxima semana, aqui em nossa igreja. Nós sempre a realizamos na parte externa devido à multidão que não comporta dentro do templo. Então você, de antemão, deve estar lembrado, dia 23 deste mês.
Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo José Alves, trazendo a primeira parte desta mensagem que foi ministrada pela ocasião do aniversário, 46º aniversário da Igreja do Calvário e 37º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que me foi dado como sendo inspirativo para este aniversário. Está lá em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo é 58, o que me foi dado realmente, mas nós vamos ler de 50 a 58. Vamos colocar-nos de pé. Primeira Coríntios capítulo 15, a 58. E eu quero falar nesta noite sobre os desafios e o comprometimento da igreja cristã em uma sociedade não cristã. Vou dizer mais uma vez: os desafios e o comprometimento de uma igreja, da igreja cristã, em uma sociedade não cristã. Vamos ler o texto. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos dizer juntos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Bendito Pai, fala ao nosso coração, porque o teu servo é apenas instrumento, nada mais. A glória é para ti. Que o teu Espírito opere em nossos corações, dando-nos aquilo de que precisamos, como bênção do céu, através da tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós temos visto que a ciência tem progredido muito e tem trazido para os seres humanos uma perspectiva tremendamente grande e importante para os nossos dias.
para que os irmãos tenham ideia. Nós estamos acostumados a ver que a ciência tem domínio sobre o genoma humano. Eu creio que todo mundo já ouviu falar sobre isso. O nosso DNA, aquela partezinha que a gente não vê com os olhos, que traz todas as características que nós temos. Portanto, esse DNA já foi dominado pela ciência, a ponto de hoje já se poder fazer um estudo no nosso DNA para saber se a pessoa vai ter tal doença ou não vai ter. Já se pode fazer uma previsão disso. De modo que, com os conhecimentos científicos, já se pode prever isso, e mais ainda, já se pode estabelecer alguma coisa que possa curar. Não faz muito tempo, uma grande atriz americana fez uma cirurgia muitíssimo invasiva, simplesmente para tirar do seu corpo uma parte que seria contaminada futuramente, possivelmente. Mas pelo estudo que ela fez, chegando a essa conclusão, preferiu fazê-lo para que ficasse livre daquele problema na saúde. E muita gente está fazendo isso hoje. A gente não sabe, mas muita gente está fazendo sim. A perspectiva nesse sentido não é só na área da saúde, não. É em todos os sentidos. Os irmãos certamente, pelo menos alguns aqui, já tiveram experiência de receber um telefonema e a mensagem dizer que não é uma pessoa que está falando, é um robô. É aquilo que nós chamamos de inteligência artificial. A pessoa pode ser aconselhada por um robô que capta detalhes da sua personalidade, e aí lá de um lugar que a gente nem sabe onde, através do telefone ou outro meio possível, entra em contato e aconselha, como se fosse uma pessoa, dando conselhos a alguém que está precisando muito. É este o mundo em que nós vivemos. A perspectiva, então, para o futuro é de coisas inacreditáveis do ponto de vista humano, mas é possível. Mas tem uma que tem sido tratada com muitíssimo cuidado. É aquela que diz que existe a possibilidade, através desses estudos, dessas terapias todas, de se chegar a um ponto da pessoa normalmente viver 100 anos, sem problema. E aí, poder viver até mais, sem problema. E já se fala em prolongar a vida, e muito. E os estudos são feitos por muita gente nas mais diferentes classes de estudos, para que a vida nessa terra melhore, e melhore muito. Então, pelo que a gente vê, tudo que vem pela frente, portanto, de acordo com o pensamento científico, as previsões de muita gente aí, é de dias melhores do que nós estamos vivendo. Agora, meus irmãos, para contraste disso que eu estou dizendo, o que a Bíblia fala não é tão bom assim. Quando nós abrimos a palavra de Deus, lá na primeira carta de Paulo, a segunda carta, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, quando ele está falando sobre as corrupções dos últimos dias, ele está dizendo que nos últimos dias os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aquelas características dos homens nos últimos dias tem uma primeira palavrinha
da qual dependem todas as outras. E a palavrinha é: os homens serão egoístas. Essa palavra egoísta, na língua original, lá do grego em que foi escrita a Bíblia, é uma palavra philautoi, que quer dizer aquele que ama a si mesmo. E todos os intérpretes da Bíblia são de comum acordo de que este é o problema número 1 da raça humana, porque os homens são amantes de si mesmo, e quando a pessoa direciona de maneira errada o seu amor, está sujeita a praticar tudo o que não presta. Esse é o problema. É o problema das desordens sociais, das dificuldades da segurança pública e outros problemas mais que assolam a raça humana, mas principalmente a nossa nação, que vive dias difíceis neste sentido. O que fazer então? Vamos ao texto. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição. Todo o capítulo 15. Ele dá detalhes disto. E nesses detalhes ele mostra que nós não vamos ficar aqui. Glória seja dada a Deus por isso. A nossa pátria não está aqui, diz ele. A nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, 20 e 21. Ele fala isso. Ele diz que o que foi plantado na corruptibilidade vai ser colhido na incorruptibilidade. E isso ele falou exatamente dizendo como vai acontecer na ressurreição final. Aquela ressurreição da qual a Bíblia fala, que não é semelhante à ressurreição do filho da viúva de Naim, não é igual à ressurreição de Lázaro. Vai ser uma ressurreição em que os corpos serão transformados de fato e não morrerão mais. Ele está falando aqui para uma igreja que estava em uma sociedade corrompida. Corinto, a cidade de Corinto, era importante naquele momento, lá para o ano 55, 56, quando ele escreveu esta carta. Era uma cidade capital daquele estado ou daquela região onde ela estava. Havia muita gente ali que vinha de várias partes deste mundo. Entre essas pessoas, judeus também. E aquela gente não topava, não gostava, não admirava a mensagem cristã. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 desta carta aos Coríntios, 18 a 25, ele diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Sim, porque é que ele começa dizendo isso? Porque a igreja que ele plantou ali, Atos capítulo 18, estava sendo jogada de um lado para outro por dois ventos doutrinários altamente ofensivos. Os judaizantes por um lado e os gregos por outros. Os judaizantes pediam sinais, os gregos pediam sabedoria. E aí Paulo disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Deus tornou louca a sabedoria deste mundo por sua própria sabedoria. É nesse contexto aqui que a igreja de Corinto estava. E estava ali sofrendo as agruras das perseguições daquela gente toda. Mais ainda, por ser uma capital famosa, bonita,
de uma capacidade de mercado muito grande, muita gente ia para ali comprar e vender. E essa gente que ia para ali não ia adorar a Deus. Muitas vezes luxúria e coisas imorais eram praticadas ali. E a igreja estava sendo influenciada por tudo isso. Como viver em uma sociedade não cristã como igreja cristã? Ou, invertendo, como podemos viver como igreja cristã em uma sociedade não cristã? O apóstolo Paulo chama a atenção daqueles irmãos, dizendo para eles uma coisa muito importante. Está no versículo 58. Ele diz, em primeiro lugar, sede firmes e inabaláveis. Inicialmente ele fala isso. Sede firmes, inabaláveis. Após os ensinamentos que ele apresentou sobre a ressurreição, é como se ele dissesse: eu tenho agora razão de sobra para dizer a eles que eles devem ser firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas ele começa dizendo: sede firmes e inabaláveis. Após a doutrinação que ele havia estabelecido, ele joga inicialmente um grande desafio. Nós hoje somos desafiados à semelhança da igreja de Corinto, com esta palavra aqui: sede firmes, inabaláveis. É um grande desafio. E ele começa isso chamando aqueles irmãos de amados irmãos. Portanto, meus amados irmãos. Aquela é uma expressão, ou esta é uma expressão de pai para filho. E ele chama a atenção da igreja para entender isso. Diante dos ensinos e das várias tentações que os irmãos da igreja de Corinto estavam passando, estavam sofrendo, ele chama a atenção de todos e diz que eles deviam ser firmes, inabaláveis, exatamente por causa da esperança que eles tinham, como nós temos no Senhor Jesus. A nossa esperança não está nas promessas que a ciência faz hoje, porque isso não funciona. Eles não poderão mudar o rumo das coisas conforme Deus já traçou. Não vão poder. O que Paulo está dizendo, que a ressurreição em si mesma, pela natureza do que ela é, traz para nós esperança, sim, porque este mundo não vai continuar assim. Um dia ele vai ser transformado. Nós não vamos continuar assim. Um dia o nosso corpo também será transformado. O que Paulo está dizendo é que há uma esperança para o povo crente, há uma esperança para nós. Os crentes têm essa certeza. Por quê? Porque a ressurreição, segundo a palavra de Deus, é uma restauração pessoal de cada crente, mas é uma restauração cósmica também. A Bíblia afirma que este mundo será transformado pelo poder de Deus. Esta era a grande mensagem que Paulo estava mostrando para os irmãos de Corinto naquele tempo, 55, 56 da nossa era. Faz muito tempo mesmo. Mas, meus irmãos, é a mesma mensagem que serve para nós hoje. Eu fico preocupado como pastor e como crente ao ver que muitos púlpitos estão sendo usados. Muitas vezes o poder da televisão e das mídias sociais todas, isso tem sido usado
para se pregar uma mensagem chamada de teologia da prosperidade, onde as pessoas praticamente dizem que o céu é isso aqui onde nós estamos. É como se as pessoas valorizassem o que está vendo aqui, essas coisas aparentemente boas, e graças a Deus, porque elas não devem ser desprezíveis, mas essas coisas não são eternas. O que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos da igreja de Corinto é que, conquanto a vida para muitos ali fosse muito boa, havia algo excelentemente melhor. E esse algo excelentemente melhor é a certeza de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E foi exatamente por causa disso que na carta aos Tessalonicenses, depois de falar especificamente sobre este assunto, ele disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que nos traz consolo para a nossa vida cristã é exatamente a certeza de que nós não vamos ficar eternamente aqui. Por isso ele diz: sede firmes, inabaláveis. Aqueles irmãos estavam sofrendo, sim, muito, sim, estavam, não temos dúvida. A igreja sofre muito neste mundo cheio de pecaminosidade, de ataques, nesse mundo que muitas vezes só traz frustrações e nada mais. A igreja sofre muito em meio às torturas mentais que a gente tem visto e ouvido muitos crentes sofrendo, passando, dificuldades de ordem espiritual produzida por um mundo que é anticristão. A mensagem do Evangelho, todos nós sabemos, é uma contracultura diante do mundo em que nós estamos. Todos nós sabemos disso. A ponto de os crentes serem criticados porque pregam exatamente o contrário do que o mundão aí prega, e o mundão crê e o mundão vive. É bom sabermos, meus irmãos, que quem deu o grito contra a imoralidade oficial que havia nesse tempo em que Paulo escreve essa carta foi o cristianismo. Quando lemos, por exemplo, a carta aos Romanos, a carta mais completa de Paulo teologicamente, nós vamos ver que Paulo é aberto, é muito claro, quando ele diz que, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o Senhor nos entregou a toda sorte de procedimentos imorais, sujos, e coisas que merecem a condenação de Deus. Deus nos entregou. É nesse mundo que nós estamos vivendo. Quem foi que deu o grito contra isso? O cristianismo. Porque muita coisa que ele combatia ali era oficialmente aceito pelo governo, pelos imperadores. E como cristão, Paulo disse: Deus não quer isso. A paz do Senhor para todos que estão conosco e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande